Nós estamos numa série, diga bem forte, mente forte. Você precisa entender o que a Bíblia fala sobre a sua mente. Você precisa entender o que é ter uma mente forte. A fé nasce aonde? A fé nasce aonde? No ouvido. Quem disse no ouvido? Só para eu saber. Ah, é porque eu estou com uma coceira aqui, aí vocês acharam que tinha alguma coisa a ver. A fé nasce na mente, meu filho. A fé vem pelo ouvir. Teve um que gritou ali, no ouvido. A fé vem pelo ouvir, e a gente ouve com o quê? A gente ouve com o quê? Com a mente. A fé nasce e é gerada na mente. Se eu tenho uma terra fraca e planto uma boa semente de pêssego, vai nascer uma boa árvore, um bom pessegueiro, e vai gerar muitos pêssegos bons. Sim ou não? Sim ou não? Não, porque não depende só da semente. Depende do quê? Da terra. Se a terra não tem suprimentos, ela não vai gerar o que é necessário para trazer um bom fruto. Pode gerar, mas vai gerar um mau fruto. Se a fé nasce na mente e você tem uma mente fraca, qual é a qualidade da sua fé? Fraca. Eu posso pregar a melhor palavra, você pode ouvir os melhores pregadores do mundo, você pode ouvir uma palavra profética, você pode ler textos poderosos da Bíblia. São sementes, sementes, sementes que encontram uma terra fraca, sem suprimento. Vai nascer uma árvore boa, sim ou não? Vai gerar frutos bons, sim ou não? Diga, a fé é igual uma semente de mostarda, que plantada, cresce, se torna uma árvore forte, com muitos frutos, mas depende da terra. E o que é a terra? A minha terra é a minha mente, a sua terra é a sua mente. Então, se você tem uma mente fraca, você terá uma fé fraca. Se você tem uma fé fraca, qual será o seu nível de conquista na sua vida? Qual? Fraco. Ou seja, você precisa cuidar da sua mente para ter resultados espirituais, para ter resultados familiares, para ter resultado profissional, para ter resultado em todas as áreas da sua vida. Põe a mão na tua cabeça e diga: Deus, eu preciso cuidar da minha mente mais do que o meu dinheiro. Será que você entende isso, sim ou não? João capítulo 16, versículo 33 diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom, porque eu venci o mundo. Espera aí, Jesus está dizendo o quê? Que a gente vai passar por problema nessa vida, sim ou não? Ele está dizendo que a gente vai ter lutas nesse mundo, sim ou não? Que a gente vai ter aflições nesse mundo, sim ou não? Mas é para a gente ter o quê? É para a gente cuidar da nossa mente. Diga, eu vou passar por dificuldades, problemas e aflições, mas eu já venci. Meu Deus, você está entendendo isso, sim ou não? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Todas as pessoas, elas passam por problemas, sendo cristão ou não. Todas as pessoas, elas passam por lutas, elas passam por aflições. Por quê? Porque elas estão vivas, porque elas vivem no mundo. A diferença é que alguns são atingidos nas suas mentes de uma forma muito maior que os outros. Alguns cuidam da sua mente para que os problemas, as adversidades, as crises, as lutas não abale a sua mente, não enfraqueça a sua mente.
Outros já não cuidam. E o que não é cuidar, pastor? No meio da crise, deixa a murmuração rolar solta. No meio da crise, deixa a dúvida rolar solta. No meio da crise, deixa a angústia, a incerteza, o medo rolar solto. Isso está abalando a sua mente. E aí, quando Jesus disse, mas tenha bom ânimo, o que ele está dizendo? Se anime, faça a sua mente visualizar o milagre, a vitória, cuida da sua cabeça, não deixa a sua cabeça atingir o seu corpo, atingir o seu ânimo, atingir a sua fé, cuida disso, porque eu venci o mundo. Vocês vão passar por problemas, mas eu vou dar vitórias. Você não pode ter uma mente vulnerável. O sol, ele atinge todas as pessoas, mas ele queima algumas pessoas mais que as outras. Os problemas vêm sobre todo mundo, mas alguns se expõem ao problema de uma forma muito maior e não cuida da sua mente. Quando o problema passa, você fica queimado, o outro sai intacto. Por isso, Salomão diz em Provérbios, de tudo que você tem que cuidar na vida, cuida da sua mente. Porque da sua mente procede as fontes da vida. Da sua mente, tudo acontece. Cuidado com o que você pensa. Porque os seus pensamentos dirigem, conduz a sua vida. Diga, todo momento de guerra, eu tenho que proteger minha mente. Se você está passando por uma guerra, por uma luta, por uma dificuldade hoje, você não pense que tem que correr mais atrás do dinheiro, mais atrás da solução, mais atrás de um médico, mais atrás de uma pessoa para te ajudar, do que cuidar da sua mente. Porque se você cuidar da sua mente, é certo a sua vitória. Como não é certo, atrás do dinheiro, do médico, de uma pessoa, que a sua vitória será certa. Certo é, se você cuidar da sua mente. Mente forte é o quê? É conhecer o caráter de Deus. Diz, quem tem uma mente forte, entende o caráter de Deus. Olha só uma das histórias mais poderosas da Bíblia, Abraão. Abraão tinha 100 anos e tinha uma promessa, você vai ter um filho. Só que isso nunca aconteceu. Quando ele chega aos 100 anos, ele tem um filho. Era impossível ele ter filho aos 100 anos e a mulher aos 90. Mas ele teve. A mulher engravida com 90 e nasce uma criança e eles têm um filho. Aos 100 anos. Agora o seu filho já é um garoto. Ele não vai ter mais filhos. Era o único. Era o filho da promessa. E aí Deus pede o que para ele? Abraão, me entrega o seu filho, o seu único filho, a quem você ama. Leva no alto do Monte Moriá e coloca ele no altar e me oferece como sacrifício. O que Abraão disse? Sim, senhor. Para pensar. Ele passa uma vida esperando uma promessa. Quando a promessa acontece, Deus pede. E aquilo que Deus pede, ele sabia que ele não poderia ter mais. Abraão conhecia o caráter de Deus. E Abraão sabia que Deus nunca vai te pedir algo que você não possa dar a Ele. Se Deus pediu, é porque Deus sabia que Ele poderia dar. Aí eu vou te dizer o que é uma mente forte. E por que esse homem é chamado pai da fé? Porque ele tinha certeza que mesmo que o filho dele morresse, Deus iria restituir. Quer ver? Gênesis 22, 5. E disse Abraão aos seus moços, fiquem aqui com o jumento. Eu e o moço, meu filho, iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Eu e o meu filho,
vamos subir, vamos adorar a Deus e fazer o sacrifício que Deus nos pediu. Mas fiquem sabendo que eu e o meu filho voltaremos para encontrar vocês. Certeza de quem era Deus e que mesmo que seu filho morresse, Deus o restituiria. Ah, pastor, sei não, hein? O senhor forçou aí. Tá bom, Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Meu Deus, alguém está entendendo? O que é uma mente forte? Conhecer o caráter de Deus. Sabia que Deus nunca pediria a ele algo que ele não poderia dar. E ele sabia que mesmo que se entregasse o filho, Deus ressuscitaria aquela criança e devolveria para ele. Ele sabia quem era Deus. Sabe o que você precisa? Ter uma mente forte. Para entender que o que você está vivendo, seja o que for que Deus te pedir, faça. Porque é assim que Ele te dará vitória. Diga bem alto, não é do meu jeito. É do jeito dEle. E o jeito dEle está na Bíblia. Agora, quem tem uma mente fraca, tem uma mente passiva. E o que é uma mente passiva? É uma mente que não tem reação às informações recebidas. Olha o que Jesus diz: aquele que ouve e pratica, constrói um castelo sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, constrói um castelo sobre a areia. Em algum momento vai cair. Não adianta vir à igreja e ouvir todas as palavras, e ouvir todas as instruções, se você ao sair daqui não pratica. Não adianta vir aqui se você não ora em casa. Não adianta vir aqui se você não jejua durante a semana. Não adianta vir aqui se você não lê a Bíblia. Não adianta vir aqui se você não ajuda as pessoas. Não adianta vir aqui se você não prega o Evangelho. Se você não entende qual é o maior mandamento e qual é a maior missão do cristão. Isso não é ser cristão. Vir à igreja no domingo não é ser cristão. Ser cristão é a vida que você leva durante a semana e aos domingos você vem aqui para adorá-lo e consagrar a próxima semana a Ele, para receber instruções e colocar essas instruções em prática. Não adianta conhecer a Bíblia, não adianta conhecer a palavra, não adianta conhecer as instruções, não adianta ouvir se você não coloca em prática. Se você faz isso, você tem uma mente passiva. E quem tem uma mente passiva tem uma mente fraca. E se você tem uma mente fraca, você nunca prosperará em nenhuma área da sua vida. Guarda o que eu vou te dizer. Não existe ninguém nessa terra, não existe demônio, não existe força do mal que pode controlar o que você pensa. Mas pode controlar como você pensa. Ele não pode controlar o que você pensa, mas ele pode controlar como você pensa. Vai jogando setas de dúvida, de medo. E aí você recebe uma informação de Deus, mas você processa aquela informação com o medo. Você processa aquela informação com a dúvida. Então não adianta ter a boa semente, se a terra é ruim. Não pode controlar o que está na sua mente, mas pode controlar o que entra na sua mente. O diabo, ele não precisa vir aqui e lutar de espada com você para te matar. Ele apenas precisa jogar uma semente de dúvida. Se você engolir ela, ele vai embora para casa, tira férias, porque a sua derrota é certa. Você vai germinar
e você vai se autodestruir. Guarda o que eu vou te dizer. De tudo que você precisa ter domínio na sua vida, é a sua mente o mais importante. Por que ímpios prosperam e cristãos não prosperam? Não são todos, não é a maioria. Mas quando você vê um monte de cristão não prosperando e um monte de ímpio prosperando, por quê? Mateus capítulo 5, versículo 45. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os injustos. Sabe o que é isso? Deus dá oportunidades iguais a todas as pessoas, porque Deus é justo. Deus não dá oportunidade só para os cristãos, Deus dá oportunidade a todos. O sol nasce para todo mundo, as oportunidades são para todo mundo. Cristão se acomoda porque fica esperando Deus fazer algo por ele. A pessoa que não serve a Deus não tem esperança de receber nada da parte de Deus, então ele levanta e age. E para ele agir, com quem ele lutou primeiro? Com Deus? Sim ou não? Com o diabo? Sim ou não? Ou com a mente dele? Com a mente dele, eu vou levantar, vai dar certo, eu vou para cima e vai dar certo. Quer dizer que se um homem luta com a sua mente, levanta e dá certo, como é que com um cristão dá errado? Porque você é acomodado, porque você tem uma mente passiva, porque você tem uma mente fraca. Não basta ser cristão, tem que ter uma mente forte. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando? O que não é cristão luta com todas as suas forças, porque não tem esperança de receber nada. O cristão não luta, porque fica dizendo, Deus fará algo. Ei, tem uma notícia para te dar, Deus já fez. E já fez lá na cruz do Calvário. Agora aqui, sou eu e você, que temos que levantar e ir para cima. E se a gente não for, não vai conquistar. Não basta ser cristão e ter uma mente fraca. Você será um cristão fracassado. Vou repetir o que eu disse semana passada. Vai viver eternamente nos céus, mas vai ter uma vida miserável na terra. Agora, se você for um cristão de uma mente forte, terá uma fé forte, será ousado. Você vai levantar e vai tomar sementes preciosas da palavra de Deus. E ela vai germinar numa terra boa. E você será mais que vencedor. Você será melhor e maior que qualquer pessoa que já prosperou nessa terra. Meu Deus, essa palavra é para alguém. Lucas capítulo 16, olha que Jesus diz. E louvou aquele senhor o injusto mordomo, o mordomo ruim, o injusto. Porque agiu prudentemente. O cara era ruim, mas agiu direito. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes nos seus negócios do que os filhos da luz. Do que está falando? Que os filhos deste mundo são mais prudentes nas atitudes e nas ações que os cristãos, porque os cristãos se tornam passivos, esperando que alguma coisa aconteça na vida deles. Põe a mão na tua cabeça e diga, eu tenho que proteger a minha mente e ter uma mente forte. Porque só uma mente forte pode pegar as sementes da palavra de Deus, as sementes proféticas, as sementes de uma instrução, e elas vão germinar e gerarão resultado na sua vida. Guarde este conselho. Se você não quer errar, você precisa proteger a sua mente. Por isso, nunca tome decisões. Nunca tome decisões por emoção. Nunca tome decisões quando as suas emoções estão fluindo. Muito ódio ou muito amor. Qualquer uma dessas decisões serão erradas. Nunca. Nunca tome decisões quando você está extremamente cansado. Para
desacelera, desliga, deixa a sua mente voltar, levanta e decida. Mente cansada busca problema. Mente descansada busca soluções. Se você não quer errar, nunca tome decisões sob pressão. Técnica de venda. Senta, mostra, criou emoção, fecha. Não, só tem mais uma hora para esta promoção continuar. Nunca tome decisões sob pressão. Nunca tome decisões cansado. Nunca tome decisões sob emoção. Porque tudo isso mexe com a sua mente e a chance de você errar é gigantesco. Para você ter uma mente forte, você precisa ter foco. Uma pessoa que tem foco, ela tem uma mente forte. Você não pode atirar para todos os lados. Você não pode deixar que as coisas do mundo te distraiam. Eu vou repetir algo que eu tenho falado muito, e dentro dessa série é o lugar que mais cabe isso. Quanto tempo você gasta em redes sociais? Quanto tempo você gasta vendo esse negócio de TikTok, de Instagram? Pastor, se eu não vê, lógico que vejo, inclusive eu tenho um com mais de 200 mil seguidores e tenho que cuidar bem dele, para ser cada dia uma melhor influência para o maior número de pessoas. Mas eu não fico por horas vendo coisas ali, porque aquilo não me agrega em nada. Você pode ir para as redes sociais e deve, para buscar alguma coisa, para aprender alguma coisa. Mas ficar vendo e seguindo, e principalmente besteira, bobagem, fofoca. Pastor, quando o senhor está assim à toa, não tem nada para fazer, você não olha? Olho, principalmente Instagram ou TikTok de comida. Tem um monte que eu sigo. Aí quando eu não tenho nada para fazer, eu sento e fico vendo. Vou fazer esse cordeiro. Putz, isso deve ser bom, hein? Deixa eu anotar essa receita aqui. Aí quando eu estou com mais preguiça, eu mando para a moça lá de casa, eu digo, olha, esse negócio aqui é bom, faz para mim essa semana. Lógico que vejo, eu sou normal. Mas você sabe quantas horas? Essa semana uma pessoa me perguntou, como o senhor faz para pregar todos os domingos? Me explica seu ritual. Eu ri e eu disse, eu leio todos os dias há 26 anos. Todos os dias. Você quer pregar igual eu? E eu nem sei se eu prego bom ou não, não sei. Mas se você quiser pregar igual eu, leia todos os dias 26 anos. Tá, mas aí, como é que você prepara a sua palavra? Eu vou fazer uma série sobre a mente, uma mente forte. Pronto, eu já tenho o tema. Aí eu começo a estudar isso. Aí eu começo a preparar. A primeira semana eu vou falar sobre isso, a segunda sobre isso, a terceira sobre isso, a quarta sobre isso. Eu passei essa semana inteira lendo essa palavra, aumentando, diminuindo, buscando coisas. Às vezes no meio do dia eu ouço algo e falo, isso aí cabe lá na minha palavra. Aí eu vou lá e tem um lugarzinho lá no meu celular que eu anoto. Eu uso meu celular um monte para ler, para tudo isso. Sabe o nome disso? Foco. O mesmo celular que pode me levar para um foco, ele pode tirar o meu foco. Quantos livros você leu em 2024? Como você quer prosperar se você não leu nenhum livro? Qual o último seminário, conferência que você foi da área que você trabalha? Vai ter um seminário agora, com um dos maiores instrutores de liderança do século 20 e 21.
qualquer coisa tira o teu foco. Como você quer ter um casamento extraordinário, uma saúde extraordinária, uma família extraordinária, filhos extraordinários, uma profissão extraordinária, uma conta bancária extraordinária, se tudo tira o teu foco? Pessoas focadas são pessoas que têm uma mente forte. Foco é ter garra, é ter desejo, é ter vontade. Foco é não desistir. Foco é não retroceder. Foco é insistir, é persistir, é perseverar. Isso é foco. As pessoas hoje em dia desistem muito fácil. Desistem do namoro, desistem do casamento, desiste de uma empresa, desiste de uma carreira, desiste de um negocinho que estava fazendo. Ah, não, cansei. As pessoas desistem muito fácil. Diga, mente forte é uma mente focada. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Nunca autorize as coisas negativas dominar a sua mente. Faça as coisas positivas dominar a sua mente, até empurrar e eliminar o que é negativo. Pensamentos ruins passam na cabeça de todo mundo. Quer ver? Você não contou para ninguém, mas vamos lá. Vamos ver se você fala a verdade. Quem aqui já foi atravessar uma rua e a hora que foi atravessar pensou assim: e se eu atravessar e for atropelado? Já aconteceu isso alguma vez com você? Ué, por que você não levantou a mão? Ninguém nunca pensou isso. Nossa, se eu for atropelado? Ninguém nunca pensou isso. Não, é só eu tenho uma mente doente. Eu sou psicopata. Eu já pensei isso. Você nunca pensou, dirigindo, de ir fazer uma curva e dizer assim: e se eu bater? E se vier uma moto? E se vier um carro? Você nunca pensou isso? Bando de mentirosos, hipócritas. É normal a gente pensar que um filho vai cair, que um filho vai machucar, que um filho vai cortar, que um filho pode morrer. Quem nunca foi no berço olhar para ver se estava respirando? Não precisa responder não, sua risada já respondeu. Por que você foi olhar que estava respirando? Porque estava com medo de morrer. Responda bem alto. Não, repita bem alto. Coisas negativas atravessam a minha mente o tempo todo. Eu só não posso deixá-las permanecer. Consegue entender isso, sim ou não? Sim ou não? Não deixe o mal vencer o bem, mas vença o mal com o bem. Não deixe as coisas negativas entrarem, as sementes negativas entrarem e germinar. Encha com as coisas boas. Que coisas boas? Diga: promessas, profecias, instruções. Encha a sua cabeça com isso. Amanhã você tem algo para resolver. Qual a capacidade que você tem para dizer 100% vai dar certo? Nenhuma. Mas eu posso dizer: em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu posso dizer: estou passando por uma aflição, mas estou animado, porque Ele já venceu o mundo. E uma coisa é certa: eu vou ter vitória. Eu não sei como será essa semana, mas de uma coisa eu tenho certeza e ninguém me rouba: que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece.
não sei como vou resolver, mas uma coisa eu tenho convicção: Ele me revela tesouros escondidos e riquezas encobertas. Não deixe as coisas negativas entrarem, as sementes, e germinar. Uma mente forte é a mente que enche com as sementes boas, até as sementes ruins serem eliminadas. É uma mente que tem foco, é uma mente cheia daquilo que é puro, santo, amável, cheio das promessas, das profecias, dos princípios, dos valores. Existe uma frase muito célebre do Silvio Santos, que nos deixou ontem, uma das maiores perdas do Brasil. E há muitos anos atrás, no meio de um programa, ele disse: o mal pode vencer por um tempo, mas não vencerá o tempo todo. O bem sempre vencerá. Porque se nessa vida o mal vencesse, ela não teria sentido de ser vivida. Se você é cristão, a única coisa que você tem que ter convicção é que se você morrer, você viverá eternamente com Ele. Mas enquanto você viver nessa terra, você será mais que vencedor em todas as coisas. Se coloca de pé.